Como estudar contratos e sucessões para o exame da OAB? Eu sei que você que começa a estudar direito civil pensa, é muito conteúdo, eu não vou dar conta de estudar tudo isso. E de fato, se você fizer um estudo linear, você não vai dar conta. Mas sabe o que eu quero te dizer? Não faz sentido você fazer um estudo linear e estudar todos os conteúdos. Por quê? Porque o examinador simplesmente não cobra todos esses conteúdos. Eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia OAB, e nesse vídeo eu quero mostrar para você como estudar de maneira inteligente dois temas que muita gente tem grande dificuldade no direito civil. Direito dos contratos, porque ele tem uma extensão enorme, mais de 400 artigos do Código Civil, e 2, direito das sucessões, porque é aquele tema de fim de faculdade que muita gente nem estudou como presta o exame, ou se já estudou, tem muita dificuldade, porque exige o conhecimento prévio grande. Vamos lá! Quero começar com você falando sobre o direito dos contratos. O grande problema do direito dos contratos no Código Civil brasileiro é a extensão do conteúdo. E para além daquilo que está no Código, nós temos diversas leis especiais que trazem conteúdo contratual. Por exemplo, o Marco Legal dos Seguros tem mais de 100 artigos só sobre matéria securitária. Outro exemplo é a Lei 8245 de 1991, a Lei de Locações. Apesar de ela ter uma parte empresarial e uma parte processual, ela tem um conteúdo contratual enorme. Se você somar com os 20 contratos que estão dentro do Código Civil e os 400 artigos que você teria de estudar, a conta começa a não fechar. Para evitar essa situação, você tem que estudar de maneira inteligente. A primeira dica que eu te dou é estudar a teoria geral dos contratos. A teoria geral dos contratos vai permitir que você não estude de maneira repetitiva o mesmo tema várias vezes. Sabe por quê? Porque o legislador em matéria civil ele não é muito esperto. Ele fica repetindo o mesmo conteúdo várias vezes sob diferentes formas. Por exemplo, e aí vem minha segunda dica, a regrinha res perit domino, que eu chamo carinhosamente da teoria da coxinha. A teoria da coxinha ela aparece na teoria geral dos contratos, quando eu falo dos vícios redibitórios. Quem é que corre o risco pela coisa? Antes da entrega, aquele que vai entregar a coisa, o devedor da coisa. Depois que ela é entregue, é o credor da coisa. No contrato de compra e venda, a responsabilidade é do vendedor. Depois que entregou, do comprador. Aí o código já repetiu 2 vezes a mesma regra, lá nos vícios redibitórios e no contrato de compra e venda. Só que essa regra aparece de novo no contrato de permuta, e depois ela aparece de novo no contrato de empreitada, e depois ela aparece de novo no contrato de seguro. Você quer que eu continue listando? A regra é sempre a mesma. Nós só vamos dizer a mesma coisa de um jeito diferente. Nos vícios redibitórios eu vou dizer, enquanto a coisa está com o vendedor, o risco é dele, mas uma vez que ele entregue a coisa já viciada, ele continua respondendo pelo vício redibitório. No contrato de compra e venda, o risco pela coisa é pelo vendedor, depois que entregou ao comprador. Quem é que tem que cobrar ou pagar a cota condominial depois que foi entregue? O comprador. No contrato de permuta, cada um deles vai concorrer com a responsabilidade pela coisa enquanto está com ela. Depois que foi trocado, inverte. No contrato de empreitada, quem é que corre o risco pela mão de obra? O empreiteiro. Quem é que corre o risco pelos materiais? O dono da obra, porque é ele que tem o material, exceto se for uma empreitada global. Se for uma empreitada global ou uma empreitada mista, esse risco fica por quem? Pelo empreiteiro. Por quê? Porque o material é dele. Então veja que a lógica em todos os contratos é idêntica. Desse modo você não precisa decorar. A segunda dica que eu dou quando você vai estudar direito dos contratos é estude os principais contratos. O contrato de compra e venda, o contrato de locação, o contrato de doação, o contrato de fiança e o contrato de seguro são os 5 principais contratos. Se você somar mandato, praticamente todas as questões do exame da OAB estão contidas nesses 6 contratos. Não precisa você ficar estudando jogo e aposta. Você não precisa ficar estudando comissão,
agência e distribuição. Por quê? Porque o examinador nem ele mesmo vê situações concretas em que esses contratos são aplicados. Como é que ele vai fazer uma questão que nem ele mesmo consegue visualizar? Você consegue entender? Então, na hora de estudar de maneira extensa o conteúdo contratual, eu vou deixando de lado esses muitos contratos que têm uma baixa incidência em prova. Por outro lado, quando você vai estudar direito das sucessões, o direito das sucessões tem uma cobrança muito específica de temas. E existem temas que nunca foram cobrados no exame da OAB. E aqui eu tenho uma excelente notícia para você, porque a parte do direito das sucessões que é a mais difícil nunca é cobrada. Presta atenção nessa palavra que eu falei para você. Nunca. A parte sucessória, que envolve os procedimentos de inventário e partilha, não caem. Até mesmo o examinador acha que esse conteúdo é tão complexo que ele não é cobrado no exame da OAB. Então você não precisa ficar sabendo sobre a estrutura de funcionamento de um inventário judicial. O que você precisa saber são regras gerais que nem estão no Código Civil, que estão lá no Código de Processo Civil, que é o caso do cabimento do inventário extrajudicial. A respeito de procedimentos, é isso. Agora, ordem da vocação hereditária despenca em prova. Você precisa saber em detalhe as regras trazidas pelo artigo 1829 seguintes do Código Civil. Em bom português, quem fica com o que na herança? O João casou com a Maria. Casou em qual regime de bens? Então eu preciso me lembrar primeiro das regras de regimes de bens, porque ninguém sabe direito sucessório se não sabe direito das famílias, se não sabe regime de bens. Segundo, eu tenho de lembrar da ordem da vocação hereditária. No inciso 1º, descendentes, no inciso 2º, ascendentes, no inciso 3º, cônjuge ou companheiro, no inciso 4º, do artigo 1829, os colaterais. E se concorrerem descendentes de grau diferente, como é que faz? São regras gerais. É a mesma coisa que o direito dos contratos. Se você lembra das regras gerais sucessórias, você não vai errar. Só que para isso, você precisa saber da ordem da vocação hereditária. E o segundo tema que o examinador gosta de cobrar em prova é a parte que envolve testamento, disposições testamentárias. Quando é que eu posso testar? Se eu tenho herdeiros necessários, por exemplo, artigo 1845, eu só posso testar a metade do patrimônio, sem violar a ordem da vocação hereditária. Isso significa que o testador não pode testar todo o patrimônio? Pode, só que a metade, que é a legítima, necessariamente precisa ser destinada aos herdeiros necessários. A outra metade, que é a parte disponível, não. Mas e se ele quiser revogar um testamento? Como é que se revoga um testamento? Pode revogar um testamento por um codicilo e vice-versa? Segundo, quando há revogação? Quando há hipótese de rompimento do testamento. Então, como funciona o testamento? O que muita gente estuda? As disposições testamentárias. O tipo de coisa, de cláusula, que pode ser inserida num testamento. Sabe quando isso foi cobrado no exame da OAB? Nunca. Então veja, é uma parte bastante grande que nós temos no Código Civil Brasileiro que simplesmente não cai. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer desde o começo. Não se estuda direito civil para o exame da OAB em completude, tudo de maneira aprofundada. Ao contrário, nós vamos selecionar os temas que o examinador gosta de cobrar em prova com frequência. É esse o tipo de questão que vai cair na sua prova. Não à toa, quem estuda bem direito civil acerta um percentual muito alto de questões. E os números estão aí para isso. Nós temos um índice de acerto que é o segundo maior na primeira fase do exame da OAB. Você sabia? Em direito civil, a gente só perde para a ética. Mas é assim que se estuda direito dos contratos e direito das sucessões. Gostou desse conteúdo? O Estratégia OAB traz sempre conteúdos de qualidade aqui no YouTube. Por isso, se inscreva no nosso canal, deixe o like e lembre-se de não perder os próximos.